Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, de mais um assunto de suma importância para aqueles que estudam a Palavra de Deus. Estarei falando sobre a tradução da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que existem muitas traduções, né? Existem até versões que são diferentes de traduções. Porém, eu vou falar sobre traduções e eu vou falar sobre algumas que são as mais importantes, que é o hebraico, o grego, o aramaico e o latim. Certo que uma dessas eu vou fazer um comentário bem breve. E aquelas que eu tiver de fazer um comentário um pouquinho maior, estarei aqui abordando para os irmãos que estarão aí podendo enriquecer um pouco mais do conhecimento, tirando suas dúvidas sobre algumas traduções que são de suma importância para nós. Nós temos, meus amados irmãos, o hebraico. É preciso entender que o Antigo Testamento ele foi escrito até o ano 300 a.C. em letras consonantais. Era em hebraico, certamente, mas em letras consonantais. Só tinham consoantes, certo? E no 8º e 9º século ali, antes de Cristo, existiram alguns massoretas, que é conhecido como o período dos protos-massoréticos. Esses rabinos, escribas, eles escreviam usando consoantes e fazendo com que essas consoantes fossem um pouco mais alongadas, né? Dando um sentido maior ao texto sagrado. Só apenas no 4º século, ao 8º século depois de Cristo, vai surgir o auge dos massoretas, onde eles vão vocalizar ainda mais o texto, colocando vogais, acento, pontuações, fazendo com que a leitura do Antigo Testamento fica mais ao leitor. O leitor venha ler o texto e venha entender o texto. Então existe um período ali proto-massorético, do 8º ou 9º século antes de Cristo, e existe o auge dos massoretas, que foi do 4º a 8º século depois de Cristo, os massoretas, onde você ouviu falar sobre o período massorético. Então nós temos ali a vocalização do texto, onde o texto passa a ter um maior sentido para a leitura, observando sempre que esses escribas, eles tinham sempre a preocupação com os originais, para não ferir o original, para não deturpar o texto, porque eles tinham muito rigor com a palavra de Deus. Tanto que no período ali, ainda da igreja primitiva, ali, existiu um grupo de pessoas chamados caraítas. Os caraítas, na verdade, eram os homens das escrituras. Eram pessoas que levavam muito a sério o texto sagrado. Então nós temos aí o texto hebraico. 200 anos antes de Cristo vai surgir o texto grego, né? Ali em Alexandria, uma cidade que Alexandre o Grande deu, na terra do Egito, em homenagem ao seu nome. Em Alexandria havia uma biblioteca, a maior biblioteca do mundo. Na época, existia dentro daquela biblioteca cerca de 200 milhões, ou 200 mil, perdão, de livros. E já no tempo de Jesus, 500 mil livros. Sem falar dos livros que ali eram produzidos e daqueles também que eram contrabandeados e aqueles que eram vendidos para essa biblioteca. Então era a maior biblioteca de todos os tempos. E o rei Filadelfo, ele amava muito o povo judeu e a cultura judaica e admirava muito os textos sagrados, e ele vai pedir que traduzam o texto do Antigo Testamento, que é hebraico, para o grego. E ele vai escolher ali de cada tribo 12 escribas, 12 rabinos de cada tribo para escrever o texto. Segundo Flávio José, vai dizer que esses rabinos são colocados em quartos separados, cada um separado um do outro. Eles escrevem todo o texto do Antigo Testamento. E quando eles saem de dentro desses quartos, eles vão fazer a comparação dos textos e vão observar que, como por um milagre, não houve um erro sequer no texto sagrado, mostrando a fidedignidade do texto grego, mostrando que o texto realmente está de acordo com os originais hebraicos dados pelo Senhor ao povo hebreu. Então nós temos aí o texto grego. É preciso analisar que nesse período também houve uma grande influência do aramaico. O que é a língua aramaica?
E que origem surgiu a língua aramaica? O aramaico, ele é uma língua de origem aquemenida, persa. Era uma língua falada dentro do palácio do rei. Né? Os nobres falavam o aramaico, mas só que o aramaico ele vai expandir, ele vai para as vielas, ele vai para comercial e passa também a ser uma língua comercial. Nos tempos de Jesus já se falava muito o aramaico. E observa que no aramaico nós vamos ter também o siriaco. Então você vai ver algumas partículas do texto sagrado, você vai observar ali algumas partículas do texto sagrado, você vai encontrar algumas palavras em siriaco ou em aramaico, propriamente dito, porque o siriaco é um aramaico médio, muito falado na Turquia, né? E essa língua também, siriaca, ela, bem dizer, quase sumiu do consenso histórico. Ela é uma língua muito usada em setores religiosos, como na Mongólia, em outros lugares que dão a importância a esse texto, né? E nós observamos também que o aramaico hoje é falada na língua árabe. Mas é importante entender que as duas línguas que mais sobressaíram foi o hebraico e o grego, por exemplo. Nós temos a Bíblia escrita em grego, nós temos o Antigo e o Novo Testamento escrito em grego. Em grego nós temos os textos receptos, né? Conhecido também como textos recebidos, algumas vezes é chamado de texto bizantino ou texto luciânico, porque, segundo a história, vai dizer que Luciano também utilizou-se muito do grego para tradução da Bíblia do seu tempo, do período da igreja primitiva. Então, Luciano escreve o texto e dá-se então a tradução luciânica, enquanto que Eusíquio do Egito é muito conhecedor e detinha ele os textos sagrados do Antigo Testamento, escreve em hebraico. Então nós temos aí o texto grego, dado a graça a Deus primeiramente, lá vindo de Alexandria, né? O texto Receptus, o texto que nós temos hoje, que nós estudamos e lemos para entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É preciso analisar também que o hebraico é de fato uma língua que subsiste e justamente os judeus e os rabinos vão dizer que é por um milagre. Inclusive eles vão dizer que o hebraico ele é uma língua do céu, porque quando Deus entregou o hebraico para Moisés lá no Sinai, ele falou em hebraico. Então por isso os judeus acreditam que cada letra do hebraico, cada letrinha do hebraico, ela é sagrada e ela tem um grande significado para os rabinos. Então o hebraico para eles é sagrado. O hebraico quase que lhe some do consenso histórico. Por quê? Qual era o costume dos povos antigos? Era levar um povo cativo e daquele povo tirar a língua, ensinando a sua língua. Então aquele povo perdia a língua que eles nasceram, a língua nata. E eles perdiam então a sua nacionalidade. Observa que quando você lê lá o livro dos reis, quando a Bíblia diz que o rei da Síria levou cativo o povo de Israel, o reino do norte, para o cativeiro, ele enviou pessoas de Ramate, de Sefarvaim, pessoas do Egito, e fez habitar na terra de Samaria. Diz a Bíblia que aquele povo não sabia a cultura do Deus da terra, e Deus enviou leões que os devoravam. E por que eles fizeram isso? Para literalmente fazer com que sumisse a língua do povo. Mas eles tiveram que trazer um sacerdote de lá daquela terra para ensinar eles a adorarem ao Deus da terra e cessar essa invasão de leões que estava tendo naquela terra, que Deus mesmo havia enviado. Então, era isso. Na Babilônia, por exemplo, o povo também correu o risco de perder a língua justamente por causa tanto do aramaico quanto do grego. Observando-se que o que faz com que o hebraico seja conservado, ele é conservado justamente por questões religiosas, foram as sinagogas. Quando nas sinagogas eles liam o texto em hebraico, então eles preservavam por questões religiosas, porque se não fosse por questões religiosas, eles não teriam, a língua hebraica já teria sumido do consenso histórico. Ela não sumiu porque é um milagre e porque Deus tem um grande plano com a nação de Israel. Então o hebraico para o judeu é uma língua sagrada.
Então nós falamos um pouquinho do hebraico, falamos um pouquinho do grego. O grego que nós estudamos hoje é o grego koiné, não é isso? Que é o texto também conhecido como texto Receptus. E nós vamos um pouquinho mais para frente. Devemos observar também que o hebraico é tão importante e o grego é tão importante que quando um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele era muito profundo nos estudos do hebraico. E quando ele vai para Cesareia, ele vai criar Exapla. O que é Exapla? Exapla é esse termo exa, quer dizer 6. Né? 6 traduções do Antigo Testamento ele vai compilar e vai colocar lado a lado, fazendo comparações. É conhecido como a Exapla de Orígenes. Foi feita toda em hebraico, mostrando que aquele pai da igreja, ele considerava muito e respeitava muito o hebraico. Já o grego já foi muito estudado, e o aramaico também por Jerônimo. Quem conhece Jerônimo, que surge no 4º e 5º século, ali depois de Cristo, no ano 400, no ano 500, né? Depois de Cristo, esse Jerônimo, que foi um apologista, né? Ele, a pedido da Igreja Católica, do Papa lá, ele vai traduzir a Bíblia do grego e do aramaico para o latim. Isso ele vai fazer o quê? Ele vai para Jerusalém para poder buscar os textos mais fidedignos aos originais, até porque Jerônimo ele não adotava os livros apócrifos, ele não considerava os livros apócrifos. Então ele foi muito fiel ao texto sagrado e inclusive ele vai criar a Vulgata Latina. Esse termo Vulgata vem de vulgar, né? A língua vulgar. Tanto que muitos católicos naquela época não gostavam da Vulgata Latina e diziam que era a tradução do diabo. Por quê? Porque o povo agora ia ter contato, ia conseguir ler, né, o texto daqueles tempos, e com isso eles dizem que aquela tradução seria a tradução do diabo. E só considerava a tradução do hebraico e do grego, ou a peshita, né, que é um siriaco usado na Turquia. Então, eles não consideravam muito a Vulgata Latina, mas a Vulgata Latina era uma tradução que era uma tradução de invejar. Porque nós sabemos que os hebreus, por exemplo, eles tiveram algumas bíblias que foram notórias para eles. A primeira era conhecida como a Haggadah, que era a Bíblia do Antigo Testamento que eles têm. Aí, depois eles vão criar 2 outras bíblias muito conhecidas, que é a Mikra Haggadah e a Mikra Gedolet. A Mikra Gedolet, ela é escrita já no século XVI, ali no ano 1500 ali, com a invenção da imprensa, um certo Van Berg, porque a imprensa foi criada por Gutenberg. Mas Van Berg vai fazer o quê? Ele vai traduzir, né, ele vai criar uma Bíblia conhecida como a Mikra Gedolet. Essa era melhor do que a Mikra Haggadah. Então essa Bíblia Mikra Gedolet era a Bíblia do Rabino. E eles fizeram justamente para competir com a tradução de Jerônimo, que era uma tradução muito próxima do original. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que também a língua latina naquele período foi de suma importância. Então, mas as principais traduções que nós temos que entender foi o hebraico e o grego. Por isso que eu digo que é de suma importância, por questões acadêmicas, nós estudarmos um pouco mais a língua de origem da Bíblia. Por questões acadêmicas, por questões de dar estudos em escolas bíblicas dominicais, em cultos de doutrinas. Você me perguntaria, é importante às vezes o pregador usar alguma palavra em hebraico? Às vezes é importante. Por que é importante usar? Porque às vezes aquele texto escrito em hebraico traz mais esclarecimento do que alguns textos, de algumas traduções que nós temos da nossa Bíblia. Por exemplo, o hebraico e o grego embeleza mais o texto, interpreta melhor o texto, mostra como de fato aquele texto foi escrito na sua originalidade, até porque nós não temos hoje o original. O que nós temos hoje é a cópia da cópia da cópia. Nós sabemos que os originais foram destruídos por causa de enchente, de queima, destruição de cidades. Por exemplo,
no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de General Tito em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, muitos originais foram destruídos, né? Nós temos ali também a guerra ali no ano 130 depois de Cristo, a guerra de Bar Kokhba, que foi uma guerra onde também muitos textos foram destruídos. Ali no quarto século, no ano 302, ali com Domiciano, muitos textos sagrados foram queimados em praça pública. E nós encontramos sim alguns textos, fragmentos de textos, ali no ano de 1940, 1950, com a exploração das cavernas de Qumran, ali no Mar Morto, descobriram alguns textos de um grupo, né, de essênios que ali ficavam nas cavernas e guardavam textos em vasos de barro. Foram encontrados alguns textos originais. Em alguns museus você encontra até textos originais, mas você não tem hoje uma grande coletânea de textos originais, porque o que você tem hoje é cópia da cópia da cópia. E hoje você tem que tomar cuidado com algumas traduções. Por exemplo, um dia desse eu vi uma irmã abrir um texto sagrado e dentro daquele texto não era um texto, mas era a explicação do texto. Então ali já é uma forma de você manipular o texto, ali é uma deturpação do texto. Entendeu? O texto tem que ser de acordo com aquele texto. Então nós temos algumas traduções que são muito boas, nós temos a própria até versões também, muito bom. A gente tem que tomar muito cuidado, porque está muito longe daquilo como foi escrito o texto. Então, por exemplo, nós temos hoje a Almeida Corrigida de 2009, 2012, a Bíblia, a King James de 1611, e nós temos muitas outras Bíblias muito boas, por exemplo, as atualizadas são muito boas, entendeu? Eu não sou muito de usar contemporânea nem corrigida, porque essas versões muitas das vezes a gente não consegue ler junto, mas porém atualizada é muito boa. Mas nós temos que tomar muito cuidado com algumas traduções, até porque nós estamos vivendo um período de mudança, tem muita gente querendo mudar o texto, tem muita gente querendo fazer o texto ficar ao leitor, mas de forma muito diferente do que como foi escrita. Então eu tenho uma Bíblia, por exemplo, muito boa aqui, que eu estudei, que eu li muito, dei toda ela já, uma Bíblia muito próxima do original, que é a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. Essa Bíblia aqui é escrita pelo pastor Hélio de Menezes Silva, um pastor reformado, e traduz esse texto aqui, que é de acordo com como foi escrito no período da igreja primitiva, um texto muito próximo, né, bem próximo mesmo do original, como eu já falei, que não existem os originais, inclusive a King James também tem dessa tradução lá. Então, quando você pega um texto, por exemplo, como diz aquele texto que diz assim, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, o texto ali no original está escrito da seguinte maneira: seja feita a sua vontade, tanto dentro do céu como na terra. Então você entende que o conceito muda dentro do céu. Seja feita como o céu é habitável, o céu tem seres. Então a vontade de Deus tem que ser feita dentro do céu como na terra. Então, quando a gente pega aquele texto no seminário, muitas das vezes um professor de seminário chega e diz: não, o texto de Romanos, capítulo de número 8, diz quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Quando diz lá o texto, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. E diz que esse texto foi acrescentado. Esse texto não foi acrescentado, esse texto é o texto receptus. O texto que não traz esse pequeno detalhe é o texto crítico. Então, muitas vezes as pessoas chegam e dizem: não, esse texto foi acrescentado por Jerônimo. Não foi acrescentado. Jerônimo, ele escreveu o texto no original, buscando do original, bem perfeito, bem fidedigno, entendeu? Então, não posso dizer que aquele texto, porque tem, que não anda segundo a carne e segundo o Espírito, foi acrescentado. Mas quem ensina isso são os professores de seminários. Mas eles estão usando o texto crítico. E o texto crítico é um texto que é muito favorável aos liberalistas, aos crentes liberais. Defende muito mais a tese. Por exemplo, eles dizem que o texto de Marcos, lá do versículo 11 ao 19, não é um texto inspirado. O Evangelho de João, capítulo número 8, é um texto que não existia, entendeu? Que foi acrescentado, entendeu? Então, quer dizer, se você aceita os textos críticos e diz que ali são os originais, você tem que desfazer todo o texto recebido,
Então, o texto recebido, que é o texto recepto, que é o texto que nós temos em mãos, é o texto mais fiel, entendeu? E Jerônimo, quando fez essa tradução, ele fez fiel para o latim. Então, precisamos entender isso. Então, é importante estudar, sim, o grego, é importante estudar, sim, o hebraico, porque lá o jurista estuda latim, né? O camarada que estuda para ser advogado, estuda para ser juiz, estuda latim, porque o cristão que estuda a palavra de Deus, a lei de Deus, não vai estudar o hebraico e o grego, são as línguas principais, o aramaico, por exemplo. Né? Se possível, falar essas línguas, o que é difícil falar. Não, mas pelo menos a etimologia da palavra é de suma importância. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, será bem recebido. Que Deus possa te abençoar. Eu sei que eu não pude trazer todo o conceito, porque isso é aula para um mês, entendeu? Mas apenas para você entender que é importante conhecer um pouco da tradução da Bíblia Sagrada e das suas traduções durante o tempo. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.